Já é a nossa quinta mensagem da série sobre salvação. Na ocasião passada, nós falamos a respeito da santificação. Agora nós vamos falar a respeito da ressurreição. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, então, em 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje nós vamos falar de um tema que, embora desperte curiosidade, ele é relativamente desconhecido ou, de uma maneira inexplicável, ignorado ou menosprezado. Vamos ler a respeito da ressurreição e da importância dessa verdade para a fé cristã e para nós que dizemos crer em Cristo. Em 1 Coríntios 15, vamos ler dos versículos 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Um cristianismo sem ressurreição é a maior desgraça que pode haver entre os homens. É isso que Paulo está dizendo. Uma esperança em Cristo que não está centrada na ressurreição e na eternidade por vir, é uma coisa que só serve para nos tornar pessoas infelizes, desgraçadas. Mas ele continua, versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. É a grande proclamação dos cristãos. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Essa é uma verdade universal que atinge a todos e iguala a todos na mesma miséria. A morte veio por um homem, a morte veio por Adão, e por isso todos morreram. Todos vocês, a quem eu estou vendo agora, dentro de 100 anos, estarão mortos. Até a nossa bebezinha mais jovem, Ana Clara, dentro de 1 ano terão um encontro com aquela senhora implacável, a morte. A não ser que Cristo venha antes. Mas nós nascemos com essa sentença terrível sobre as nossas cabeças. Todos vamos morrer. Isso por si só é desesperador. É o que fez com que alguns filósofos, como Albert Camus e outros, dissessem que o grande dilema da vida humana, o grande problema filosófico é: por que viver? Por que não morrer? Por que não se suicidar? Visto que nós estamos já sentenciados à morte. Se não há como fugir, que sentido há entre o nascimento e a morte? Não é melhor poupar o sofrimento da vida, tomando veneno? E humanamente a solução para esse dilema é impossível. Não existe nada que nos livre do desconsolo e da desesperança total, senão, está escrito aqui no finalzinho do versículo 21. Também por um homem veio a ressurreição dentre os mortos. Vocês todos estão mortos em Adão. Estiveram. Mas pelo Evangelho, por Cristo, pelo segundo homem, pelo segundo Adão, agora vocês têm esperança. Vocês têm boas novas, porque a ressurreição dos mortos é a grande esperança da salvação dessa morte universal. É a reversão da maldição de Deus para a bênção de Deus que nós recebemos por meio de Cristo Jesus. E hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos orar então, meus irmãos, mais uma vez? Pai Santo, nós oramos a Ti, ó Deus, e Te damos graças. Pois se por um só homem entrou a morte no mundo e todos morreram, também por um só homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, por meio dele veio a ressurreição dentre os mortos, uma ressurreição para a vida e para a bem-aventurança, da qual todos nós, nesta noite, nos regozijamos,
Ó Senhor, se temos crido no Senhor Jesus Cristo, de que não permaneceremos mortos, mas seremos ressuscitados para a vida e para a glória, ó Senhor, no último dia, pois temos crido no Seu Filho Jesus Cristo e temos recebido, ó Deus, esta palavra, esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois todo aquele que crê em Cristo, ainda que seja morto, que venha a morrer, ressuscitará e viverá para sempre com Cristo nos céus. Ó Senhor, mas se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que apenas está morto e ainda não conhece essa ressurreição, pois ainda não creu em Cristo, ainda não nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo, não tem essa esperança viva e teme a morte, ó Senhor, que o Senhor nessa noite, ó Deus, o faça olhar para a eternidade, para olhar para o fim dos seus dias, para que ele possa escapar da morte do inferno e correr para Cristo e para a vida que Ele oferece por meio do Evangelho. Nós te pedimos essas bênçãos, ó Deus querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Amados, como introdução, eu peço que vocês imaginem duas cenas. Na Inglaterra, dos séculos 16 e 17, muitos homens foram aprisionados, torturados e queimados em fogueiras devido à acusação de heresia. Eu quero que os irmãos imaginem essas duas cenas. Primeiramente, 3 homens são apresentados em uma praça pública para serem punidos publicamente devido à defesa que eles fizeram de suas crenças e por serem, por meio dessa defesa, acusados de heresia e condenados de estarem pervertendo a verdadeira religião. Então, o carrasco avança em direção a um deles para executar a pena e a sentença a qual ele foi condenado, que além de multa, prisão e a perda do seu diploma de advogado pela Universidade de Oxford, incluía também a mutilação dos seus 2 ouvidos. Além de ser multado, preso e perder o seu diploma de advogado, não poder exercer a sua profissão, ele em público teria os seus 2 ouvidos cortados. Então este homem, um daqueles 3 que estavam para ser condenados, receberem as suas penas publicamente, ao ver o carrasco, ele o saúda, dizendo: vem, amigo, vem, queima-me, corta-me, não tenho medo, aprendi a temer o fogo do inferno, e não o que o homem pode fazer-me. Vem mutilar-me, que trarei em meu corpo as marcas do meu Senhor Jesus Cristo. E o carrasco executa a pena. Imagine agora uma segunda cena, dessa vez ocorrida no século XVI. Essa que eu acabei de escrever se deu no século XVII. Maria, uma rainha papista da Inglaterra, que ficou conhecida como Maria a Sanguinária, devido ela ter sido a principal responsável pela perseguição e pelo martírio de muitos protestantes durante o seu reinado. Em uma das ocasiões, uma estaca foi erguida para a queima de 2 mártires. Um deles era um homem coxo e o outro era um homem cego. Tão logo o fogo da fogueira foi aceso para que os 2 fossem queimados, o homem coxo jogou a sua bengala para longe e falou assim para o cego: coragem, meu irmão, este fogo nos curará. Marcharam para a fogueira e foram queimados. Diante dessas 2 cenas, eu quero perguntar aos irmãos: o que levou esses homens e muitos outros a suportarem esses sofrimentos com ousadia e até mesmo morrerem devido à esperança de que as suas dores, sacrifícios e morte não eram em vão e nem representavam um fim trágico
de uma vida que poderia ter sido melhor vivida. O que os capacitou a morrerem dessa forma? E a resposta, meus irmãos, é sua fé em Cristo e sua esperança na ressurreição dos mortos. A fé em Cristo, meus irmãos, a fé cristã e a ressurreição dos mortos são coisas inseparáveis. Aliás, tanto é assim que em Atos 23:6, quando Paulo estava sendo julgado perante o Sinédrio, ele declara aos líderes judeus que ele estava sendo julgado devido à sua esperança e ressurreição dos mortos. Ou seja, ele confessa que a sua esperança e ressurreição dos mortos é como um sinônimo da fé cristã. Porque, meus irmãos, é somente a fé em Cristo e na ressurreição dos mortos que nos capacita a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz a cada dia e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Mártires, que ele é descrito lá em Isaías 53:3 como um homem de dores, que sabe o que é padecer. Essa fé e essa esperança nos levam então a seguir a Cristo, a tomar a nossa cruz. Porém, quando nos falta essa esperança que é intrínseca à fé cristã, a esperança da ressurreição dentre os mortos, então nós podemos dizer como o apóstolo Paulo declarou aqui em 1 Coríntios 15:32. Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, não há sentido para a fé cristã. Não há sentido em você tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não há sentido em você servir a Deus e ao próximo e viver em obediência à palavra de Deus. Não há sentido em se preparar para a eternidade. Afinal de contas, se não há ressurreição, também não existe eternidade. Tudo que existe é essa breve e passageira vida. Tudo que existe é viver aqui e o agora. É viver em busca de prazer. É buscar realizar os seus sonhos. É buscar o máximo de conforto e felicidade nessa terra e fugir o máximo que você puder das dores e dos infortúnios dessa vida. Essa é a mentalidade de todo aquele que não crê em Cristo e não tem essa esperança da ressurreição dos mortos. Sem a ressurreição dos mortos, meus irmãos, tudo é em vão. Tudo no cristianismo não passa de uma mentira, não passa de uma falsidade. E é essa a fé comum das pessoas em nossos dias. É a fé comum e popular do nosso tempo. Entretanto, a maior tragédia não é quando o mundo pensa assim, que nós temos que viver para o aqui e agora e o depois a gente vê depois. O grande problema é quando essa mentalidade ela se infiltra na igreja, que é a casa da fé e o templo da esperança. Então, os que se dizem cristãos, eles renunciam à sua esperança no porvir, à sua cidadania celeste, e eles começam a viver apenas para as coisas dessa vida. Isso, meus irmãos, acontecia mesmo na igreja, e não é uma infelicidade dos nossos tempos, é algo que acontecia desde os tempos mais primitivos da igreja. O apóstolo Paulo caracterizou alguns desses cristãos da seguinte maneira. Ele falou sobre essas pessoas que, mesmo estando na igreja, viviam dessa forma. Ele diz: o Deus deles é o seu ventre. Eles só pensam em comer e beber, porque amanhã eles morrerão. Eles não têm esperança além disso. A esperança deles é comer, beber, satisfazer as suas necessidades e prazeres imediatos. E ele continua: a glória dele está na sua infâmia. Ele não está buscando a glória que vem no último dia, quando nós veremos a Cristo e seremos glorificados na presença dele. Não, a glória dele está nas coisas dessa terra. Está naquilo que servirá para eles, finalmente, somente de infâmia, de vergonha. E ele continua dizendo: visto que só
se preocupam com as coisas terrenas. Um cristão, que dizendo-se cristão, pensa apenas nas coisas terrenas, nós podemos dizer dele o mesmo que Paulo disse aqui no capítulo 15, versículo 19 de 1 Coríntios. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos mais infelizes de todos os homens. No entanto, isso era exatamente o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Dentre todos os problemas que Paulo escreve para combater naquela carta, a imoralidade sexual, por exemplo. Paulo diz, para o nosso assombro, que na igreja de Corinto estava havendo mais imoralidade sexual, perversão sexual de todo tipo, prostituição, incesto, de uma tal maneira que nem entre os gentios, nem entre os pagãos e os mundanos tinha prostituição como havia naquela igreja. É como se ele dissesse assim, olha, nessa igreja aí tem mais prostituição e imoralidade sexual do que naquela casa de prostituição ali na esquina, do que naquele templo de Diana e de Afrodite, a mesma coisa, onde os adoradores se reúnem para praticarem orgias em adoração ao seu Deus. Isso é assustador. Quando nós chegamos aqui em 1 Coríntios 15, nós temos a noção do porquê eles estavam se entregando àqueles prazeres imediatos. É porque a esperança de ressurreição estava sendo enfraquecida entre eles, devido a falsos mestres que estavam pregando e dizendo, não existe ressurreição não, os mortos não ressuscitam. Devido às influências culturais gregas que diziam, não vai haver ressurreição dos mortos não. Então, Corinto, que era uma cidade grega, estava sendo influenciada pela filosofia e a cultura daquele tempo, que geralmente não acreditava na ressurreição dos mortos. Quando Paulo pregou em Atenas e ele declarou que Cristo havia ressuscitado, alguns dos gregos começaram a zombar deles. A maioria dos filósofos gregos considerava que o espírito era algo superior, mas a matéria algo desprezável, que o corpo não passava de uma prisão da alma, e o único meio de desfrutar de liberdade era você ser liberto dessas prisões do corpo, era ser liberto das paixões do corpo. Nós temos, por exemplo, as filosofias estoicas que diziam que o homem alcançaria a felicidade e a melhor maneira do homem viver nesta vida era sendo liberto das paixões do corpo, dos apetites, da ira, da inveja, de todas aquelas paixões negativas, como hoje nós também temos em algumas filosofias orientais. Então, o corpo era visto como algo mau. Assim, você depois de morrer, depois da alma ter se libertado do corpo, a alma tornar a entrar no corpo, isso não fazia qualquer sentido para a mentalidade grega. E os coríntios, como participantes daquela cultura, acabavam de alguma maneira sendo influenciados por isso. Então, essa atitude cética que prevalecia na cultura grega acabou por influenciar a igreja de Corinto a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos. E uma das principais preocupações do apóstolo Paulo, ao escrever a sua epístola, é combater esse pensamento que havia se infiltrado na igreja e perturbado os cristãos, correndo o risco até mesmo de tornar toda a fé deles vã, caso eles viessem a abrir mão da sua crença na ressurreição dos mortos, que estava baseada, como nós vamos ver, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pois ele é as primícias. Como o apóstolo Paulo vai argumentar, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Crer em ressurreição não faz o menor sentido. Mas, de fato, Cristo ressuscitou e ele se tornou as primícias dos que dormem. Então, meus irmãos, geralmente nós temos que nos cuidar, porque quando nós olhamos para a Bíblia e vemos os coríntios influenciados pela cultura, isso, de alguma forma, deve nos ensinar que nós também temos essa mesma tendência a sermos influenciados pelas ideias culturais. E se nós não estivermos continuamente renovando a nossa mente na palavra de Deus, nós corremos o risco de irmos abrindo mão das doutrinas bíblicas e abraçando as ideologias mundanas, que nada mais são do que fruto da influência da cultura sobre as nossas vidas. Deixe-me apenas dar-lhes um exemplo de como a cultura ela influencia a igreja e a nossa mentalidade.
Por exemplo, vamos pensar no tema da educação. A Bíblia fala muito sobre educação e a cultura à nossa volta também tem muito a dizer sobre educação. Para a cultura secular em que nós estamos inseridos, educação é praticamente sinônimo de escola. E o que a cultura ao nosso redor fala sobre educação e sobre escola? Eles falam algo semelhante a isso. Olha, a escola é o templo da educação e os professores são os facilitadores do saber. E a respeito da relação entre Cristo e a escola, entre a educação e a Bíblia, o pensamento que prevalece na cultura dos nossos dias, de maneira geral, pode ser resumido pelo seguinte: a escola é laica. A escola é o lugar de ensinar educação e ciência, e não de ensinar religião. A religião é coisa de igreja. A escola não é lugar de falar de Jesus Cristo e da Bíblia. A nossa cultura, meus irmãos, prega essas coisas, dissociando completamente a educação de Cristo e da palavra de Deus, porque isso está de acordo com a fé dela. A fé da nossa geração, que é mais crida pela classe artística, a classe cultural, a classe política do nosso tempo, que é uma fé ateísta, materialista e socialista. Ela é uma fé ateísta porque ela não crê no Deus verdadeiro, que está revelado nas Escrituras Sagradas. Ela é uma fé materialista porque, por não crer em Deus, ela não crê em ressurreição dos mortos. Ela não crê em vida eterna, ela só crê naquilo que ela pode pegar. Assim como os crentes vivem pela fé e não pela vista, as pessoas desse mundo elas vivem pela vista e jamais pela fé. Elas só vivem por aquilo que é material. E finalmente é uma fé socialista, porque a maioria dos políticos, artistas, educadores do nosso tempo, as pessoas que comandam intelectualmente e culturalmente a nossa sociedade e dão as regras, inclusive na escola, elas são influenciadas por Karl Marx, o ateu materialista, pai do socialismo. Que o mundo pense assim, nós não temos o que falar. Mas, quando cristãos pensam assim, aí nós temos um problema muito grave. Esse é apenas um exemplo de como a cultura popular, aquilo que é pregado em nosso meio, acaba nos influenciando. Mas a pergunta é, como combater essas ideologias mundanas, culturais, que nos cercam e que querem invadir a igreja? Que querem corromper a igreja? Como combater esses ataques de Satanás, buscando corromper a nossa fé e corromper a verdade de Deus das Escrituras? A resposta, meus irmãos, é que nós devemos fazer exatamente o que o apóstolo Paulo fez quando viu a cultura grega influenciando a igreja de Corinto, mais especificamente influenciando a negar a verdade essencial da ressurreição dos mortos. Nós devemos responder combatendo o mal com o bem, combatendo a mentira com a verdade, proclamar todo o evangelho e a verdade da palavra de Deus. Não cedamos 1 centímetro do terreno da verdade. Quando nós cedemos 1 centímetro do terreno da verdade, o diabo avança 1 centímetro. E aí ele pede 1 centímetro a mais. Aí ele fala, não, para não ter guerra, vamos ceder esse centímetro aqui, porque afinal de contas, o que são 2 centímetros? Você cede 2 centímetros e o diabo agora avança 1 centímetro a mais, dominou 2 centímetros, agora ele quer mais 2. E daqui a pouco, meus irmãos, esse púlpito está contaminado e o que está saindo daqui é pura doutrina grega. É pura doutrina mundana. Você vai cedendo a pensamentos mundanos em áreas da sua vida, como por exemplo, esse exemplo que eu dei da educação dos seus filhos. Daqui a pouco, ao invés de ter cidadãos da Jerusalém Celestial, você tem cidadãos gregos. Nós possamos combater todo tipo de ideologia maligna com a verdade da palavra de Deus. É isso que Paulo faz. E essa defesa magistral que nós temos aqui da ressurreição. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 15, vamos iniciar do versículo 1. Eu quero dividir a minha exposição nessa noite em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 19, quando Paulo ele vai provar
a verdade bíblica da ressurreição dos mortos, Paulo vai trazer uma série de argumentos para provar que sim, é verdade isso que nós estamos falando, que nós já temos pregado a respeito da ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E depois nós vamos do versículo 20 em diante, vamos falar como é que vai acontecer essa ressurreição. Porque as pessoas, elas combatiam a doutrina da ressurreição dizendo assim, como assim vai ter ressurreição? E com que corpo essa pessoa vai vir? O corpo dela já virou pó. Um foi queimado, outro teve uma explosão e o corpo dela se fragmentou em 1000 pedaços. Como ela vai voltar? Que corpo ela vai vir? Havia no mundo antigo essa mística de que para que uma pessoa ressuscitasse ela precisaria ter um corpo. É por isso, por exemplo, que os faraós mumificavam os corpos. Dizendo, não, quando ele for para outra vida, ele vai precisar de um corpo. Então vamos preservar o corpo dele. Havia no mundo antigo essa ideia de que para que houvesse vida após a morte, precisaria ter um corpo preservado. E lá na Grécia as pessoas diziam assim, mas como assim que essa pessoa vai ressuscitar? Com que corpo ela vai ressuscitar? E outras dúvidas semelhantes que o apóstolo Paulo vai responder. Mas vamos iniciar então, meus irmãos. Aqui no versículo 1, do 1 ao 2, Paulo dá a primeira prova da ressurreição dos mortos. Ele começa lembrando aos coríntios do Evangelho. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa essencial para a vida cristã. Tudo que Paulo vai falar aqui é essencial, mas ele nos dá uma verdade-chave. Todo problema da vida cristã é resolvido com o Evangelho. Assim como todo problema do mundo, todo problema real, e o problema real e verdadeiro, último e final é o pecado, ele é resolvido com o Evangelho. O mundo precisa crer no Evangelho. E a igreja precisa se lembrar do Evangelho. Muitas vezes nós vivemos como os mundanos que não creem porque nós esquecemos o Evangelho. É por isso que Paulo começa dizendo, irmãos, eu venho lhes lembrar do Evangelho que eu já preguei para vocês. Venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Então, a primeira prova, o primeiro argumento da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos, que Paulo quer trazer para os coríntios é dizendo, olha, vocês creram no Evangelho e vocês têm perseverado no Evangelho. Se vocês de fato têm crido e perseverado no Evangelho, então vocês têm que crer na ressurreição dos mortos, porque esse Evangelho que vocês têm experimentado, esse Evangelho em que vocês têm crido e que tem transformado a vida de vocês, ele tem como uma das partes fundamentais o Evangelho. Se vocês creram no Evangelho, e uma das doutrinas fundamentais é que Cristo ressuscitou, se Cristo não tivesse ressuscitado, então esse Evangelho seria em vão. Afinal de contas, Cristo não poderia salvar nem a si mesmo, quanto mais a vocês, como o Evangelho diz, que Ele é o Salvador de todo aquele que crê neles. O primeiro argumento de Paulo, no versículo 1 e 2, o Evangelho. Vocês creram no Evangelho. Este é um argumento a favor da ressurreição dos mortos. Em segundo lugar, nos versículos 3 e 4, a segunda prova, o segundo argumento que Paulo traz, são as Escrituras Sagradas. Paulo declara aí no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. No Império Romano, meus irmãos, muitos homens receberam a pena de morte. Muitos homens foram crucificados, mas somente um foi crucificado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Jesus Cristo. Nós vemos que ali, durante o Antigo Testamento e mesmo no ministério do Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas ressuscitaram, mas nunca, desde o início do mundo, se ouviu falar que um morto ressuscitasse ao terceiro dia pelo poder e ação imediato do Espírito Santo, segundo as Escrituras testificam. Então, as Escrituras são a segunda prova, o segundo argumento que o apóstolo Paulo traz para provar que a ressurreição de Cristo é algo verdadeiro. Em terceiro lugar, dos versículos 5 ao 8, ele vai dizer que Cristo, depois de ressurreto, ele foi visto por muitas testemunhas.
No versículo 5, ele diz que ele foi visto por Cefas, pelo apóstolo Pedro, e depois pelos 12. No versículo 6, ele diz que ele foi visto por 500 irmãos. É interessante essa informação, porque nós não temos essa informação no Evangelho. Mas 500 pessoas viram a Cristo ressuscitado. Depois, no versículo 7, ele diz que ele foi visto especialmente por Tiago. Provavelmente o Tiago da epístola. O Tiago, o seu meio-irmão, que a princípio até julgou que Jesus Cristo estava louco, mas que depois da sua ressurreição converteu-se e se transformou em um dos grandes propagadores do cristianismo e escreveu essa epístola maravilhosa que nós temos aqui no cânon. E depois, finalmente no versículo 8, Paulo diz: e depois de todos foi visto também por mim. Paulo está dizendo, não apenas eu posso elencar as testemunhas, mas eu pessoalmente sou uma testemunha de Cristo. Então Paulo diz, nós somos essas testemunhas, há essas testemunhas. Depois, do versículo 9 ao versículo 19, Paulo lista ainda outras provas. E todo o argumento de Paulo gira em torno da seguinte verdade: a ressurreição de Cristo ela é verdadeira, assim como Cristo era um verdadeiro homem, e Cristo sendo um verdadeiro homem e tendo ressuscitado, isso é uma prova que os homens ressuscitam. Porque se os homens não ressuscitassem, Cristo sendo verdadeiramente um homem, então ele também não teria ressuscitado. Mas o fato dele ter ressuscitado e o fato dele ser homem, prova que os homens podem ressuscitar. E aí, Paulo começa então, dos versículos 9 ao 19, falar que ele e as testemunhas declaravam a respeito da ressurreição de Cristo, que pregavam essa verdade a eles e que assim os coríntios tinham crido, como diz o versículo 12, o versículo 11. No versículo 12, então, Paulo confronta os coríntios com a seguinte pergunta: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? A partir disso, então, ele passa a extrair algumas conclusões. No versículo 13, ele diz assim, que se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Prestem atenção, vão seguindo o argumento de Paulo. Ele vai nos mostrar aqui, por meio dessa argumentação, que a fé ela não é irracional. Pelo contrário, a verdadeira fé ela é racional e ela pode ser provada por meio de argumentos lógicos, de uma correta razão. A segunda conclusão, aí no versículo 14, é a seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. A terceira conclusão que ele extrai: se Cristo não ressuscitou, no versículo 15, nós somos julgados como falsas testemunhas, porque nós temos dito que ele ressuscitou. Veja, é interessante. Qual é a palavra grega para testemunha? Mártires. E a palavra aqui, falsas testemunhas, é a palavra grega pseudo e mártires. Se Cristo ressuscitou, então nós somos pseudo-mártires. Nós somos falsas testemunhas, porque o que nós temos falado é que Cristo ressuscitou. E é assim que vocês têm crido. Porém, isso não é verdade se Cristo não ressuscitou dos mortos. Em quarto lugar, a quarta conclusão que o apóstolo Paulo extrai a partir dessa suposição, ou seja, que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é que se de fato é verdade que Cristo não ressuscitou, então nós ainda permanecemos nos nossos pecados. No versículo 17. Por quê? Cristo não ressuscitou, não morreu por causa dos nossos pecados? A ressurreição, então, é uma prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. E assim, de fato, os nossos pecados foram expiados. Mas se Cristo não ressuscitou, significa que Cristo foi apenas mais um pecador, que ao invés de pagar pelos nossos pecados, ele teve que pagar pelos seus próprios pecados e ele próprio acabou sendo reprovado, assim como o sacerdote na antiga aliança, que antes de oferecer sacrifício pelos outros, tinha antes que oferecer sacrifício por si mesmo. Então, aquele sacrifício de Cristo teria se tornado em vão. Se Cristo não morreu pelos nossos pecados, então os nossos pecados permanecem em nós
não perdoados e, portanto, se morrermos em nossos pecados, nós seremos condenados. É interessante isso, meus irmãos. Às vezes, nós temos uma certa tendência ao anti-intelectualismo, ou achar que o cristianismo não depende de verdades, ou que o cristianismo não importa no que você crê, o importa é que você crê em Cristo. Não. Existem certas verdades que, se nós não crermos nela, todo o cristianismo é descartado. Se não crermos na ressurreição dos mortos e não vivermos de acordo com essa esperança, nós permanecemos em nossos pecados. E todo o nosso cristianismo é vã. Toda a pregação do evangelho é vã. Precisamos crer. E não somente crer. Viver de acordo com essa verdade. E o quinto argumento, a quinta conclusão que Paulo extrai a partir dessa suposição. Se Cristo não ressuscitou, se então nós permanecemos em nossos pecados, então os cristãos que morreram antes de nós pereceram. Ou seja, foram para o inferno, porque eles morreram em seus pecados. Eles foram condenados. Eles jamais ressuscitarão em glória e em bem-aventurança, porque eles permanecem em seus pecados. Perceba, a quantidade de implicações e de conclusões, a quantidade de mentiras que se deriva quando nós negamos uma só verdade. É interessante. O cristianismo, ele é uma espécie de uma tapeçaria. Ele é totalmente interligado. Não tem como você puxar um fio da verdade sem você desfazer todo o tecido da verdade. Um desses fios é a ressurreição. Você já viu aqueles tecidos em que você puxa um fio, aí você quer puxar, você começa a puxar e vai desfiando tudo? A doutrina cristã é assim. As doutrinas essenciais, como a ressurreição cristã. Os cristãos estavam achando que eles poderiam negar certas verdades do cristianismo e continuarem crentes, e continuarem salvos. Lê do engano, meus irmãos. Lê do engano. Algumas pessoas em nossos dias pensam que elas podem não crer que Jesus Cristo é Deus e serem salvas. Podem não crer que a salvação é pela graça mediante a fé. Podem não crer numa série de doutrinas e pensarem, isso não vai interferir na minha salvação, afinal de contas é Cristo que salva. Não! Receber a Cristo é receber as verdades que Ele pregou. Negar essas verdades é negar Cristo. Negar a ressurreição é negar Cristo. Portanto, Paulo aqui ele tem extremo cuidado em estabelecer essas verdades, para que nós não sejamos enganados, a custo de tornar toda a nossa vida cristã e a nossa fé vãos. E, finalmente, a sexta conclusão, no versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos em nossos pecados, a nossa fé é vã, os que morreram em Cristo pereceram. E ele fala, se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se o cristianismo é verdadeiro, se o evangelho é verdadeiro, então ele é a coisa mais preciosa deste mundo. Mas se é falso, ele é a maior mentira e a maior enganação desse mundo. Se o cristianismo é verdadeiro e você abraça esse cristianismo de verdade, então você é a pessoa mais bem-aventurada do mundo. Mas se o cristianismo é verdadeiro, e mesmo você confessando que o cristianismo é verdadeiro, você o abraça com mãos frouxas, então, meus irmãos, permita-me dizer isso com todo amor, você se torna uma pessoa totalmente inútil. Você nem presta para o reino dos céus e nem presta para o reino da terra. Nem presta para a vida por vir e nem presta para esta vida. Você não é quente e nem é frio. Você é morno. É completamente inútil. Se essa ressurreição do qual a Bíblia fala é verdadeira, então creiamos nela e nos apossemos dela com todo o nosso coração. É o que Paulo vai dizer a seguir. Ele começa dizendo, se Cristo não ressuscitou, isso. No versículo 20 ele vai dizer, não, mas de fato, Cristo ressuscitou. É verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E o versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dentre os mortos. A primeira verdade, Cristo ressuscitou, mas ele ressuscitou como primícias.
Vocês, meus irmãos, que têm crido em Cristo, assim como Cristo ressuscitou, está agora no céu e na bem-aventurança. Ele entrou lá como seu precursor. Ele entrou lá como as primícias. Quando havia uma colheita, primeiramente você colhia a primeira leva e depois você fazia uma nova colheita. Cristo é assim, as primícias, a primeira parte da colheita de Deus, do trigo de Deus que será armazenado no celeiro celeste. Vocês também serão assim. Nós vivemos na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nós estamos destinados a uma morada celeste. E a vida celeste, comparada a essa vida, é como se essa vida aqui fosse um sopro, um vento, um ensaio, um prelúdio. Comparado ao céu, essa vida é enfado e canseira, dor e tristeza, lágrimas e sofrimento. É um nada, um vapor. Se estivéssemos condenados a viver somente nessa vida, ai de nós, terra, se tu fosses tudo e nada mais. Mas nós temos esperança de viver verdadeiramente uma vida abençoada. Imagine se você fosse condenado a passar o resto da sua vida aqui dentro. Você não pudesse sair daqui. Isso aqui seria a sua prisão. Como seria? Nunca mais, Gilmar, você vai ver a sua casa. Nunca mais, Tiago, você vai ver a sua empresa. Nunca mais vocês vão ver a sua rua, seu bairro. Vocês vão ficar confinados aqui pelo resto da sua vida. Como seria? Seria uma bênção? Não! Seria uma tristeza sem fim. Tantas coisas que há para desfrutar lá fora, tanta liberdade que eu poderia gozar, quantas pessoas a conhecer, e agora estou confinado aqui neste local. O mundo, meus irmãos, é uma prisão assim, comparado à eternidade. Na eternidade, nós verdadeiramente desfrutaremos de liberdade. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando o Filho de Deus se manifestar, ressurreto, nós seremos exatamente semelhante a Ele, glorioso, ressurreto. E aí, de fato, começaremos a desfrutar de vida. A vida imortal, a vida sem fim. A vida sem cansaço, sem dor, sem doença, amando a Deus perfeitamente, sendo amado por Ele perfeitamente, amando o nosso próximo perfeitamente. É por isso que Jonathan Edwards diz que aquele mundo será um mundo de amor, em comparação a esse mundo que é o mundo do ódio, da guerra, do pecado, o mundo da morte. Mas a ressurreição de Cristo nos mostra que Ele não foi a colheita completa, Ele foi apenas as primícias. Haverá outra colheita. Somos nós. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que a morte veio por Adão. Todos os homens vão morrer. Todos. Mas em terceiro lugar, a grande bênção. E vejam, amados, essa é uma bênção especial para vocês. Porque todo e cada homem vai morrer em Adão. Mas vocês, alguns poucos, os eleitos, aqueles que Deus tem chamado em seu evangelho e tem dado a graça de crer em Cristo, vocês têm a esperança da ressurreição por meio de Jesus Cristo. Todos os homens têm a Adão como seu pai, mas somente aqueles que creem em Cristo serão salvos tendo Deus celestial como pai, como nós lemos na noite que falamos sobre a adoção. Olhe para a sua família. Quantas pessoas lá têm a mesma fé que você? Se você conhece a família do seu avô e os seus tios, quantos têm a mesma fé preciosa em Cristo Jesus? Se você traçar a sua genealogia, quantos creram como você e têm essa esperança? Muitos já partiram para a eternidade e agora estão no inferno. Isso é muito triste. Mas vocês têm esperança de que assim como a morte veio por Adão, em Cristo, vocês serão ressuscitados. Vocês serão glorificados, como nós falaremos na pregação do domingo que vem. Mas aí, Paulo então, ele mostra, prova que a ressurreição é a verdade. Ele explica como se dará essa ressurreição.
E aí tem muitos mais versículos aqui, nos faltaria tempo, nós gastaríamos muito tempo para explicar tudo. Vamos pular um pouco lá para o versículo 35. Vamos ver a resposta de Paulo para aqueles que questionavam. Mas como os mortos vão ressuscitar? Com que corpo ele vem? Paulo diz no versículo 35. Vamos ler até o 38. Nós encerramos a exposição e vamos para umas aplicações breves. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Versículo 35. E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia já o corpo que há de nascer. Você não semeia uma árvore, você semeia uma semente. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver. Dá. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, meus irmãos, como será na ressurreição? Todos nós receberemos um corpo. Este corpo que nós temos agora é como uma semente. É uma coisa morta, por assim dizer. É uma coisa frágil. É uma coisa corruptível. Enquanto nós vivemos aqui, nesta terra, nós estamos fadados a viver neste corpo de morte. É por isso que o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, desse corpo mortal, desta casa em ruínas, deste corpo corruptível, deste corpo de semente? A morte, então, é como uma espécie de plantar uma semente na terra. É por isso que essa simbologia no sepultamento. Nós somos sementes sendo plantadas. Naquele dia nós receberemos um novo corpo. O corpo será diferente, mas a identidade será preservada. Quando nós plantamos ali uma semente de feijão, ela tem um corpo, mas depois quando nasce ela tem um outro corpo, tem um corpo diferente, mas a identidade é a mesma. Nossa mãe, quando nos viu com 2 anos, sabia que éramos nós. E quando ela nos viu com 20 anos, continuávamos sendo nós. Preservamos a identidade, embora o corpo tenha sido transformado. Assim no céu nós vamos nos conhecer, meus irmãos. Todos vamos saber quem somos. Nós seremos transformados, mudados, mas a identidade será preservada. Uma ilustração que os teólogos costumavam usar para a ressurreição e essa transformação gloriosa era da lagarta. Ela é um verme asqueroso, aquele inseto que a gente tem nojo, mas de repente, em um dado momento da sua vida, ela se transforma num casulo e dali a um tempo nasce uma borboleta. É um ser totalmente diferente. A lagarta é um ser da terra, a borboleta é um ser do céu. A lagarta é feia, a borboleta é bonita. Assim seremos nós. Agora nós somos uma lagarta como Adão. Trazemos em nosso corpo um corpo de morte como o corpo de Adão. Mas naquele dia que ressuscitarmos, seremos como a borboleta, como Cristo. Seremos cidadãos celestiais e teremos o nosso corpo para sempre no céu. E uma criança que nasceu e morreu, se ela for salva, como é que vai acontecer? Ela vai ser um bebê no céu? Não. Olha o que o versículo diz, a parte final do versículo 38. Cada um vai receber o seu corpo apropriado. O corpo de bebê não é um corpo apropriado. Não é um corpo apropriado nem para essa terra. O corpo de bebê é um corpo provisório. É um corpo inicial. Porque imagina como uma mulher vai dar a luz a um adulto. É apropriado apenas para essa terra. No céu, as crianças, os que morreram em menoridade, que hão de herdar a vida eterna por meio de Cristo Jesus, receberão um corpo maduro, um corpo perfeito. Então, Osni e Annelise têm perdido alguns bebês. Eu creio que vocês podem encontrá-lo no céu como homem. Quando você vê aquele homem, aquela mulher, vai dizer, quem é, Senhor?
são as sementes que nunca brotaram na terra. A ressurreição nos dá essa esperança, irmãos. Ela reverte o mal, nos livra da prisão do pecado e da maldição dessa terra. Ela nos dá verdadeira esperança, verdadeira vida. É por isso que é um tolo aquele que vive para essa terra, bota o seu tesouro nessa terra, o seu coração nessa terra. E por 2 pedrinhas perde uma montanha de ouro. Perde a eternidade gloriosa. Nossos corpos serão transformados, serão incorruptíveis. Nós seremos semelhantes a Cristo. Naquele dia, vocês que agora têm buscado a santificação, naquele dia vocês verão a Deus e vocês serão então transformados, glorificados, incorruptíveis. Nunca mais o pecado vai lhes tocar. E vocês serão então a imagem de Cristo. Vocês recuperarão tudo que perderam em Adão, muito mais, porque em Adão nós perdemos uma justiça de homem, em Cristo nós recuperamos uma justiça de homem, mas também uma justiça de Deus, uma justiça eterna que Cristo veio nos trazer. Vamos para breves aplicações, meus irmãos, 4 aplicações. A primeira delas é que a ressurreição é a nossa grande esperança. Do que adianta, meus irmãos, fazermos tudo o que temos feito? Seguir a Cristo, tomar a nossa cruz, mortificar a nossa carne. Do que adianta morrer numa fogueira? Se os mortos não ressuscitam. É pura tolice. O próprio Cristo teria sido um tolo se não houvesse ressurreição, tendo vivido a vida inteira para a glória de Deus e se entregado para morrer pelos seus pecados. Mas aí você poderia me dizer assim, não, mas pelo menos Cristo ele deu um exemplo de um grande sábio, como os homens do mundo consideram Cristo um grande sábio. Mas o que diz Salomão? Como morre o sábio? Assim como o tolo. Se não tem ressurreição, ser sábio ou ser tolo é a mesma coisa. Se a vida debaixo do sol é só isso aqui, não adianta, você pode ser o que você quiser. Todos são igualmente inúteis. E a vida mais sensata é aquela vida em que você come e bebe e vive para os seus prazeres. Mas nós temos posto a nossa esperança em Cristo. Essa esperança não falhará, meus irmãos. Tudo que vocês fizerem em nome dessa esperança será abundantemente recompensado. Abundantemente. O mundo hoje nos vê e diz que tolo, que religioso fanático. Nossa, em vez de viver para os prazeres, fica todo domingo enfiado nessa igreja. Nossa, vamos crer em Cristo, mas ser fanático desse jeito, ficar lendo a Bíblia sempre, sair para evangelizar, não faz sentido. Se nós olharmos para essa terra, não faz sentido mesmo. Não faz sentido vocês estarem aqui reunindo. Para quê? Mas quando olhamos para Cristo e para o Evangelho, meus irmãos, nós estamos sendo enriquecidos. Essa é uma esperança a qual não nos falhará. A ressurreição, portanto, meus irmãos, é, por assim dizer, a coroa da nossa vitória, como diz o versículo 57, aqui de 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. E essa vitória final virá na ressurreição. Vocês que estão correndo a carreira cristã, continuem. A coroa da vida está próxima. A nossa salvação está mais próxima de nós agora do que quando nós aceitamos a fé. Pela graça de Deus, a nossa esperança jamais nos falhará. Em segundo lugar, a segunda aplicação, meus irmãos, é a importância de uma fé correta. Como nós lemos no versículo 14 e 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Existem partes da doutrina cristã que, se nós abrirmos mão dela, nós simplesmente tornamos toda a nossa fé vã. Então estejamos apercebidos, lutemos, batalhemos por nossa verdade, para que a nossa fé finalmente não seja achada vã. Em terceiro lugar, vamos ler lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. O Kenny hoje de manhã falou que quando nós vamos sendo seduzidos pelo mundo, um dos sinais é que a nossa vida de oração ela vai esfriando. O que Paulo vai nos mostrar aqui é que quando nós vamos sendo seduzidos pela falsa crença de que não há ressurreição, de que não há vida por vir, nós vamos enfraquecendo no nosso trabalho cristão. Então tem muitos de vocês que dizem assim, não, William, eu creio 100% na ressurreição. Como é que está o seu trabalho cristão? Como está o seu trabalho no Senhor? William, está muito fraco, viu? O trabalho cristão está fraco, mas a esperança na ressurreição está forte. Não pode. Ou esses dois estão fortes juntos, ou esses dois estão fracos juntos. É o que Paulo diz. Sejamos, amados, firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Não é para você fazer somente uma parte, é para você ser abundante na obra do Senhor. Não na obra dessa igreja, não na obra para você satisfazer a vontade do William. Não. É na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, meus irmãos, o seu trabalho não é vão. Não é vão. Sabe o que aconteceu com muitos de nós? Nós não temos ambição santa pelo galardão de Deus. Nós somos ensinados uma série de crendices. Se você salvar uma pessoa, no céu vai ter uma coroinha, uma pedrinha na sua coroa. Você vai acrescentar uma moedinha no seu baú celeste. Quando nós descobrimos que isso não passava de superstição, que não era bíblico, então nós perdemos todo o interesse pela recompensa e pelo galardão. Então algumas pessoas hoje, querendo aparentar alguma piedade, dizem assim, não, Senhor, quando eu estiver no céu, eu não quero a recompensa celeste, eu não quero nenhum galardão. Cristo é suficiente para mim. Isso não passa de uma mera presunção. O que Hebreus 11:6 nos ensina? Aquele que se achega a Deus, é necessário que crê que Ele existe. Você tem que crer que Deus existe, mas você tem que crer também, como Hebreus fala, que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Você está buscando a Deus? Estou. Então você tem que crer que Ele é o seu galardoador. Você tem que trabalhar e trabalhar pensando, esse trabalho não é vão no Senhor. Eu estou limpando essa igreja aqui, não é para homens, eu estou fazendo para o Senhor e eu sei que esse trabalho não é vão do Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que quem dá um copo d'água para um dos seus discípulos não ficará sem recompensa e sem galardão. Nós não queremos trabalhar, porque trabalhar para quê se eu não vou receber? Se o seu patrão chegasse para você amanhã e dissesse, olha, eu tenho aqui uma grande notícia para você, o que é? Você vai trabalhar até o final do ano sem receber. Você voltaria a trabalhar lá? Espiritualmente, meus irmãos, é assim, porém de uma forma muito mais sublime, porque como eu tenho falado várias vezes, não estamos trabalhando para um Senhor severo, um carrasco, estamos trabalhando para o nosso Pai. Imagine que você faz uma promessa ao filho, filho, faça isso aqui que depois o Pai vai te recompensar. Não que você está barganhando com o seu filho, mas você quer premiar o seu filho. Você quer que seu filho fique feliz, ele gosta de sorvete, faça isso que eu vou te dar sorvete. Você quer ver a alegria dele. Você quer fazer o bem a ele. Aí ele fala assim, não pai, eu não quero não, muito obrigado. Desprezar o galardão de Deus é desprezar o próprio Deus. E muitas vezes nós temos feito isso. Quando? Quando não somos firmes e abundantes no trabalho do Senhor. Entendam isso, meus irmãos. Vocês estão no melhor tempo para trabalhar para o Senhor. Vocês podem pregar o evangelho com WhatsApp. E há tanto a fazer pelo Senhor. Eu fico lá em casa maquinando como eu posso servir o Senhor. Eu estou com vontade de começar a escrever cartas. Imprimo na impressora e estou com vontade de distribuir aqui para a vizinhança. Vai que Deus usa uma carta dessa para converter uma pessoa. Defesa do Evangelho agora lançou esse projeto evangelístico. Nós queremos comprar os livros. Vamos dar para as pessoas. O Tiago está providenciando a compra de 1000 livros para nós distribuirmos para as pessoas, para evangelizarmos. Nada será em vão, meus irmãos, você dá um livro para uma pessoa e essa pessoa se converter. Meu Deus, passar a eternidade ao lado dessa pessoa, glória a Deus. Eu também agradeço a você, porque você foi um instrumento para a minha salvação. E Deus te dará um galardão no céu.
Não precisamos saber o que é esse galardão, mas desejemos, porque Deus prometeu. O simples fato de Deus prometeu, meu irmão, pode ter certeza, é uma coisa que você vai se regozijar por toda a eternidade. Se eu lhe der hoje a melhor coisa do mundo que você acha, eu quero uma Ferrari. Você vai se alegrar durante uma semana, depois você vai, meu Deus, olha o IPTU, o PVA desse carro. Aí quebrou uma peça aqui, como é que eu vou vender minha casa para comprar a peça desse carro? Aí você vai estar murmurando, porque todas as coisas dessa vida são assim. Elas não satisfazem, mas o galardão de Deus, o próprio Deus, nos satisfará para sempre. E por fim, meus irmãos, a última aplicação, e agora é uma palavra de advertência. Assim como há uma ressurreição bem-aventurada, meus irmãos, de glória, depois dessa vida, há também uma ressurreição de horror, de castigo e de condenação, de fogo. Diz assim em Lucas 12, 4-5. Digo-vos, pois, meus amigos, Jesus fala assim, eu estou avisando para vocês porque eu sou amigo de vocês. Eu estou falando isso aqui querendo o bem de vocês, o bem da alma de vocês, escutem. Eu digo, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso não podem mais fazer nada. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei, a Deus. Nós só temos duas opções. Todos vocês que estão me ouvindo, vocês só têm duas opções. Depois da morte vem o julgamento. E ou vocês vão temer a Deus para serem salvos, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, ou vocês devem temê-lo, porque Ele é o único que tem poder para matar o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Porque aquele macho disse assim, pode vir me cortar, me queimar, me mutilar. E o outro coxo diz, me mata logo, se fogo vai me curar. Eu vou acordar são no reino dos céus. Porque eles tinham a esperança de que aqueles homens só iam fazer mal ao corpo deles, mas a alma seria preservada e o corpo seria ressuscitado no último dia. Assim, amados, se alguns de vocês não têm crido, saibam, Deus irá mandá-los para o inferno no último dia. E tudo isso porque vocês não creram, porque vocês preferiram rejeitar a Cristo. Vocês temeram os homens, o que vão dizer de mim? Vocês temeram a fome, a pobreza, a doença, todas essas coisas que nós temos medo nessa vida, mas não temeram a Deus. Temamos a Deus, meus irmãos. Temamos a Deus. Tema pela sua alma. Você que já tem sido salvo, tema pela alma dos que não são salvos e trabalhe pela salvação deles. Meus irmãos, que esse ano de 2023 seja um ano em que nós clamemos pelas almas. Trabalhemos, oremos pelas almas. Primeiramente dos nossos, pois a Bíblia diz, se você não tem cuidado nem dos seus, da sua família, você é pior do que um pagão. Você é pior do que os infiéis. Comecemos tendo cuidado dos nossos e oremos pela salvação das pessoas à nossa volta, conforme a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus agora, agradeça a Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão pela ressurreição, por tão grande salvação. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque embora todos nós tenhamos morrido em Adão, morrido pelos nossos pecados, morrido por causa de toda a corrupção que opera em nossa carne, ó Pai. Ó Deus, o Senhor não nos deixou perecer finalmente, ó Deus, em nosso pai Adão. O Senhor enviou o segundo Adão, Cristo, e por meio dele nós podemos ser libertos de sermos apenas miseráveis, de morrermos e sermos condenados, mas temos a esperança, Senhor. Muitas vezes nós estamos fracos nessa esperança. Nós costumamos a se deleitar com as coisas dessa terra, costumamos os nossos olhos a desejar as coisas da terra, nós costumamos a sermos seduzidos pela soberba dessa vida, o nosso amor vai ficando fraco, mas neste momento eu peço a Deus, aviva em nós o desejo pela eternidade. Levanta em nós, ó Pai, um desejo sincero e ardente, ó Deus.
Ó Senhor, não pelas coisas dessa terra, mas pelas coisas do porvir. Ó Deus, que tenhamos verdadeira esperança de salvação, sabendo que tudo neste mundo está destinado ao fogo e à perdição. Mas, ó Senhor, no outro mundo nós teremos uma vida verdadeira. Nós teremos a Cristo para sempre. Nós ressuscitaremos e deixaremos para trás esse corpo de pecado e ressuscitaremos com corpos incorruptíveis. Ó Senhor, na presença do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, graças te damos por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós alcançamos a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre Satanás, e nós seremos para sempre vitoriosos com Cristo. Sim, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos a ti, ó Deus, e nos alegramos, Senhor, por essa tão doce esperança, Senhor, que nós temos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te louvamos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora para a ceia do Senhor.